Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa sequência de aulas, então, envolvendo operações com números racionais, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre operação de divisão. Nós vamos começar com um exemplo hoje e finalizo com vocês numa próxima aula, tá bem? Antes de nós definirmos a operação de divisão, é preciso a gente entender primeiramente o conceito de inverso de um número, nesse caso, o inverso de um número racional. Então, quando encontramos o produto de dois números racionais e chegamos num resultado igual a 1, nós dizemos que cada um deles é o inverso do outro. Como assim? Se eu tenho a fração aqui, 5 sétimos, e eu faço a multiplicação entre 7 quintos, né? Se vocês observarem, a gente fez uma troca aqui, e nós encontrarmos o número 1 como resultado, né? Porque 5 vezes 7, 35, 7 vezes 5, 35. 35 dividido por 35, 1. Então, quando a gente chegar sempre nesse final 1, eu tô dizendo que a segunda fração que eu utilizei é o inverso dessa ou ao contrário, ou essa é o inverso dessa, ok? Então, o inverso de um número racional, nesse caso de uma fração, nós vamos ter que pensar simplesmente em inverter numerador pelo numerador, ok? Então, nós vamos fazer a troca. Então, quem é o denominador aqui? 2, nessa segunda fração, vai ser o 3. E aqui o 2, negativo, né? O sinal a gente não troca. E vamos efetuar a multiplicação. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Sinal negativo também mantemos. Então, observem novamente que a gente chegou em um inteiro. Então, eu tô dizendo que 2/3 é o inverso de 3/2, ok? E qual que é o inverso de 6, pessoal? Um detalhe aqui, tá? Sempre que aparecer um número inteiro, nós temos o 1 aqui embaixo como denominador, está bem? Então, se eu quero o inverso de 6, é a mesma coisa que 1 sobre 6. Que nós vamos chegar aqui também, novamente, no número 1 como final, né? Então, recapitulando, o inverso, nós vamos fazer a troca dos numeradores pelos denominadores. Então, nós vamos ter aqui inverso de 5 sétimos, é 7 quintos, está bem? Sendo assim, quando nós entendemos o conceito de inverso de um número racional, nós vamos para a operação de divisão, que está envolvendo números racionais, tá bem? Porque nós vamos ter uma regrinha prática. A regrinha para dividir dois números racionais é, observem aqui que eu tenho 5 12avos dividido por 2. Como eu expliquei anteriormente, esse 2, ele tem um numerador 1 aqui, ok? Então, a regrinha vai ser repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Por isso que é importante, foi importante a gente ver o conceito de número, o inverso de número racional, né? Nós vamos ter que multiplicar pelo inverso dessa segunda fração. Qual que é o inverso dessa segunda fração? É 1/2, né? Observem, nós invertemos essa fração aqui. E, sendo assim, nós efetuamos a multiplicação, como vimos também na aula passada, ó. 5 vezes 1, 5. 12 vezes 2, 24. Ok? Novamente aqui, ó. Temos 6 dividido por 3 quintos, menos 6 dividido por 3 quintos. Regrinha, repete a primeira fração. Aqui embaixo o denominador é 1. Vamos repetir a primeira fração e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 3 quintos é 5/3. E vamos efetuar a multiplicação. 6 vezes 5... 30. E 1 vezes 3, 3. Ok? Mais uma vez aqui, observem que agora eu tenho duas frações.
Então, nós vamos novamente repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. E efetuar, né? 2 vezes o 7 e 1 vezes o 4. Tá bem, pessoal? Então, a divisão de números racionais, ela admite, então, essa regrinha mais prática, ok? Então, é isso. Um abraço e até a próxima aula.